Se te chamassem agora para apresentar o seu trabalho para um grande chefe de estado, você estaria preparado para apresentar agora? No máximo, amanhã de manhã. Se a resposta for não, a conversa que eu preparei é para você. Eu sou Mariela de Oliveira Costa, sou jornalista, professora e pesquisadora e estou aqui nas redes sociais desde 2017 apresentando um pouco sobre vida acadêmica, sobre estudos e que existe vida além da vida acadêmica, que ninguém precisa se matar, ninguém precisa acabar com a vida, com os amigos, com a família, com o casamento, só porque está fazendo uma pós-graduação. Estou aqui hoje porque fiz uma reflexão enquanto eu assistia a um filme que está na Netflix chamado Não Olhe Para Cima. É um filme que vocês já devem ter ouvido falar, se não dá um Google aí para você assistir depois. Mas é um filme que tem grandes estrelas, atores que eu gosto muito, por isso que fui assistir. Tem a Meryl Streep, que eu gosto muito, que faz o papel de uma chefe de estado. Tem o Leonardo DiCaprio, que era meu crush da adolescência, mas que é uma excelente personalidade, um ator fenomenal, assim. E enquanto eu assistia ao vídeo, a esse filme, eu fiz uma série de anotações porque vi muita conexão entre a sátira que ele faz e algumas coisas que falo aqui com vocês e que oriento vocês. Então, a minha proposta aqui é trazer uma nuance que eu não vi. Eu li algumas críticas em relação a essa sátira, mas eu não vi as pessoas se aprofundando em um tema que me parece que é um dos temas que eu mais acredito, me identifico, que é o tema da comunicação em saúde, da divulgação científica. Eu vi, né, que boa parte dos que fizeram críticas ao filme só enxergaram uma certa polarização política ali naquela sátira, né? O povo da direita, o povo da esquerda, encontrando ali os seus personagens e vendo o filme como sendo um reflexo do espectro político. Se você tem interesse nesse tipo de análise, então você está no lugar errado. Porque eu não vou fazer nenhuma análise política de direita, esquerda, como é que eles foram representados no filme. Não é esse o meu papel. Eu acredito que voto é obrigatório, mas falar de política no Instagram, não. Então, o que eu trago para vocês é uma ampliação da visão sobre esse filme, para que vocês possam falar dele para além do espectro político, que é só uma das nuances que tem ali. Sabe, eu entendo que no nosso país, nos últimos anos, a gente vive uma polarização política que chega a ser insuportável, né? Como se as pessoas tivessem que se posicionar sempre de um lado ou de outro e tantos desse lado quanto os desse lado não se conversam, não dialogam, não estão abertos ao diálogo. Fica cada um ali na sua bolha acreditando que tem a solução para todos os problemas. Não é esse o foco dessa minha análise aqui com vocês. Porque entendo, e vou trazer um teórico que eu gosto bastante, que se chama Edgar Morin, onde ele fala da teoria da complexidade, em que o todo é maior do que a soma das partes. Nós somos muito mais do que só a nossa visão política, a nossa visão político-partidária. Quem você vota, deixa de votar. Então, o foco não é esse. Eu vou querer trazer para vocês alguns pontos que considero importantes para a carreira de vocês. E mesmo para quem não tem interesse na vida acadêmica, vai poder utilizar a análise que eu fiz, que eu vou trazer aqui, os meus comentários, para a sua própria vida, para o seu trabalho, tá bom? E bom, quem assistiu ao filme, quem não assistiu, não se preocupe, eu não vou dar muito spoiler. Alguma coisa eu vou ter que falar aqui, mas eu não vou contar o final, tá tudo certo. É um filme, minha gente, sobre comunicação da ciência. E é esse o foco que eu vou trazer aqui pra gente. É sobre divulgação científica e como ela não deve ser feita. O enredo, né, parte da ideia de que uma estudante de doutorado observa doutorado na área de acho que astronomia, astrofísica, sei lá, esse povo que estuda os planetas aí.
ela observa um cometa que está vindo para a Terra, um asteroide, enfim. Não sei bem os termos, desculpa, galera que entende mais. Aí pode até colocar no comentário pra mim. Se sabe do que eu tô falando. É uma estrela, cometa, não sei. Tá vindo em direção à Terra e que eles fazem uns cálculos lá no grupo de pesquisa deles. E os cálculos chegam a uma localização que o cometa vai bater na Terra, né? O asteroide vai se chocar e vai acabar com o planeta Terra. Essa estudante de doutorado faz esse achado, né? Observa isso. E aí, todo o enredo do filme se passa e é costurado com o grupo de pesquisa, né? Na pessoa do orientador dela, que é o Leonardo DiCaprio. Imagina, ter um orientador Leonardo DiCaprio, gente. Enfim, coloca aqui pra mim se vocês queriam ou não. Eu queria, mas enfim. Leonardo DiCaprio vai tentar apresentar esses resultados para as pessoas, para que todo mundo saiba que o mundo vai acabar em X meses. Eu não lembro agora em quantos meses é, mas enfim. Então, o filme, gente, ele é uma sátira bem exagerada da mídia, da comunidade científica, da presidência, né, dos lugares de poder e todas as relações que envolvem, né? Tem desde o filho da presidente, que não tem competência nenhuma, mas que tá lá ocupando um alto cargo e dá palpites que não faz sentido nenhum. Aparece, por exemplo, um bilionário que manifesta e manipula as prioridades do governo e as prioridades dos cientistas, inclusive. A gente tem uma presidente nesse filme, que é a Meryl Streep, maravilhosa, que ela mostra como, por vezes, os governos têm prioridades que não fazem o menor sentido. Por exemplo, tem uma cena, a cena em que os pesquisadores vão até ela para fazer contato e divulgar, né? Falar, olha, a gente vai... todo mundo vai morrer. Ela deixa eles esperando um dia inteiro, porque estava muito ocupada. Mas a ocupação era uma festinha de aniversário de alguém do gabinete, umas coisas assim. Então, ao mesmo tempo no filme tem a mídia, que é retratada a partir de 2 jornalistas, desses jornais que são muito comuns nos Estados Unidos de manhã, tipo The Morning Show, são jornais que tem a dupla da bancada, mas que é diferente do Jornal Nacional, por exemplo, que tem um tom bem sério, né? É um jornal da manhã para passar amenidades, para passar coisas legais, para que as pessoas possam começar o dia muito bem. Então, tem a mídia e a crítica que eles fazem da mídia é muito interessante, porque mostra como a mídia prioriza nem sempre aquilo que é mais importante do ponto de vista da vida, mas sim aquilo que vende mais, aquilo que dá mais likes, aquilo que dá mais burburinho, né, social. Inclusive, nesse filme, eu conheci uma moça que se chama Ariana Grande. Eu não conhecia, mas ela faz parte desse burburinho que se faz da mídia. Porque quando os pesquisadores vão até o jornal para falar, eles conseguem um espaço nesse jornal de amenidades para falar que o mundo vai acabar. O jornal dá muito mais espaço a um pedido de casamento que o ex-namorado da Ariana Grande faz para ela no ar. E aí há uma grande reverberação disso nas redes sociais. E na sequência entram os pesquisadores para dizerem que o mundo vai acabar. Então mostra um pouco desse agendamento da mídia, né? Como é que a ciência não é uma prioridade para a imprensa. Acredito que com a Covid-19 isso tenha mudado um pouco, mas o que eu falo com os meus alunos de comunicação em saúde, eu tenho dúvida se, passada a pandemia, a saúde vai permanecer no noticiário, como ela sempre permaneceu nesses últimos anos devido à pandemia, né? E é interessante, gente, porque os jornalistas, quando esses pesquisadores chegam para poder falar e apresentar, os jornalistas, eles nem sabem direito o que os pesquisadores estão indo fazer lá. A gente percebe um despreparo ali total, assim, tanto dos pesquisadores, que possivelmente não fizeram um contato adequado com esses jornalistas para explicar para eles qual era o motivo da pauta. Eles fazem comentários bem bobos, bem assim, que não fazem o menor sentido com o tema sério e difícil e duro que os 2 pesquisadores estão lá para falar, que é, gente, um meteoro vai bater na Terra, todo mundo vai morrer. Se eu não estou enganada, são 6 meses que os cálculos deles dão de
de tempo para esse meteoro bater na Terra. E o que os jornalistas fazem? Eles tentam com que o tema se aproxime do público de uma maneira muito... Sabe aquele humor de péssimo gosto? Então, eles fazem umas piadas que não fazem o menor sentido e acabam deixando o pesquisador, né, o chefe do laboratório, bastante constrangido e a estudante bastante nervosa, ela se descontrola, enfim, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então, outro ponto que eu considerei interessante desse filme foi perceber a hierarquia nas instituições de ciência, que é uma coisa que tem gente que fala que não existe, que não importa onde você estudou, que o seu diploma é igual e vale o mesmo tanto que qualquer diploma de qualquer faculdade. Mas na prática, em muitas profissões, não posso dizer maioria porque não tenho dados, o seu diploma, se o seu diploma for grifado, ele faz a diferença. E no filme, isso é retratado de uma maneira interessante, porque inicialmente o governo não dá ouvidos a esse grupinho de pesquisa, porque era um grupo pequeno de uma universidade distante, assim, da capital, não era um grupo de pesquisa muito famoso. Mas eles começam a dar crédito na medida em que pesquisadores de centros maiores de pesquisa têm contato com esses cientistas, fazem os cálculos e percebem isso vai acontecer mesmo, é verdade. A partir daí, a partir desse... percebam, não bastava que o cientista falasse. A informação só ganhou credibilidade depois que um grande cientista falou. Depois que tinha a chancela daquela universidade famosa, daquela universidade da capital importante, que tem vários prêmios, aquela universidade que tem grife, né? Então é um outro ponto que me pareceu bem interessante. E se você passar rápido pelo filme, você não vai perceber. Você vai ficar só nessa bobagem de os conservadores, os progressistas, nossa, quem é o presidente do Brasil, quem é o presidente dos Estados Unidos ali, quem é... Não, tá? Trago aqui alguns elementos a mais para que vocês possam inserir nas discussões que forem fazer com as pessoas que vocês encontrarem, né, que forem falar sobre o filme. E é importante perceber isso. É ruim essa coisa do diploma, da grife do diploma existir? Não é que é ruim, nem que é bom. Acontece que você precisa entender que existe. Recentemente, inclusive, conversando com um amigo nosso, ele falou assim pra mim, ele falou, olha, Mariela, porque ele tava num processo seletivo e tal, da empresa dele, ele falou assim, eu não posso falar isso pra ninguém, mas se vem gente da universidade tal, eu nem olho, eu pego logo, porque foi daquela universidade. É bom? É ruim? Enfim, a gente sabe que nem todos os cursos têm a mesma qualidade. Nem todas as universidades têm o mesmo financiamento, os mesmos recursos, as mesmas oportunidades, enfim. Então, mas é uma coisa que vocês precisam entender que existe. Conseguem compreender por que eu trago isso aqui? Pra vocês não ficarem ingênuos, achando assim, não, tá tudo certo, posso estudar em qualquer lugar, que o importante é o diploma. Não necessariamente, tá bom? E aí, agora, quero passar para a parte que considero mais importante da análise e que espero que ajude vocês a se posicionarem como pesquisadores, como estudantes de pós-graduação, ou mesmo você que não é nem estudante de pós-graduação, nem pesquisador, nem tem esse interesse na carreira de pesquisa, que você não seja ingênuo quando for pensar e quando for falar daquilo que você faz para as outras pessoas. E aí eu vou trazer os dois exemplos, né? Tanto do cientista, o chefe do laboratório, Leonardo DiCaprio, ex da Gisele Bündchen, lembram? E vou trazer também a Jennifer Lawrence, que é a estudante de doutorado, orientada por ele, enfim. Bom, o cientista, eu anotei até aqui o nome dele para eu não errar. Ele é o Dr. Mindy. E ele aparece, a caricatura que essa sátira faz do cientista é tudo que eu não desejo para os meus alunos. Não desejo, gente. E não desejo para ninguém, para nenhum profissional. Porque o Leonardo DiCaprio aparece no filme de uma maneira muito boboca, muito vulnerável, muito panaca. Sabe, homem panaca? É ele, assim, tipo, nossa, tem um doutorado em não sei o quê, mas é um panaca. Ele mal consegue conversar
com quem não é ali do grupo de pesquisa dele e com quem não é da família dele, sabe? A aluna dele de doutorado, ela parece muito rebelde, sem postura, completamente sem postura. E eu quero trazer para vocês, né, essa caricatura da ciência que o filme mostra. É interessante pra gente refletir sobre a nossa postura enquanto cientistas, pesquisadores, trabalhadores. Porque vejam, toda vez que a gente cair no cientificismo, nessa ideia de que eu tenho a minha bolha científica, eu só falo pra minha bolha, só pros da minha área, todos os demais não importa a opinião deles, não importa o que eles pensam de mim, eu caio nesse estereótipo aí, nesse cientista panaca, bobão, sabe? O filme mostra muito isso, porque ele, quando vai falar quando ele chega, né, pra apresentar no programa de televisão, gente, ele usa palavras tão sem sentido, tão... Ele meio que fica gaguejando ali no programa de televisão, ao vivo. Ele vai com umas roupas estranhas, assim, que tudo bem, cada pessoa tem o seu estilo. Mas se eu quero convencer o outro, eu tenho que entender que a minha imagem importa, que a minha imagem é importante. E ao longo do filme, prestem atenção nisso, ao longo do filme, né? Primeiro ele é esse panacão, assim. Aí ele tem uma esposa, ele tem vários filhos, e todos já grandes, assim, bem grandes. Moram com ele ainda, uma família, né, relativamente parecia feliz, eu achava. Até que, depois que ele vai, conhece... Na primeira conversa com a jornalista, a âncora do telejornal, que é a pessoa que apresenta, né, na bancada, âncora, é isso? Ela meio que já dá umas olhadas pra ele, e ele, ao longo do filme, vai perdendo completamente os seus valores e a sua integridade. Não só a sua integridade como pessoa, mas integridade profissional. Por quê? Como pessoa, né? Ele escorrega nos seus valores. Ele simplesmente trai a esposa dele com essa jornalista, né? E a esposa toda fofa, enfim. Ele também trai o que ele acreditava enquanto ciência. Porque ele começa a passar por um media training e ele meio que se sente um pouco... A sensação que eu tive foi que ele estava meio enfeitiçado com o glamour da mídia e com as possibilidades de portas que se abririam para ele e que começaram a se abrir para ele. Ele se vende, sabe? Ele vende os seus valores. Tanto que ele, eu não vou dar spoiler, mas ele muda completamente o discurso dele ao longo do filme, né? Ele chega na TV com um discurso muito alarmista, real, de que precisamos ter noção de que vamos morrer, precisamos fazer alguma coisa. E ao longo de todo o processo, a maquiagem que vai sendo feita nele, ele é como se ele virasse uma outra pessoa. A Leia de Freitas está dizendo aqui, ele é muito inseguro. Isso mesmo, assim. Isso mesmo. Muito inseguro. Então, a gente percebe uma pessoa que não tem valores alicerçados na sua alma, no seu caráter. Tem valores muito frágeis, que no primeiro momento que se viu ali um pouco em desespero, em uma situação inesperada, corrompeu os seus valores. É bem interessante. Ele, inclusive, muda o discurso dele, sabe? Me parece que é um cuidado que a gente precisa ter em independente da tua área. Porque muitas vezes a fama, o sucesso, ele te encanta, né? E faz com que você perca a noção de quem você é, de quais são qual é a verdade, o que é aquilo que você acredita. Então, no filme tem esse retrato bem interessante que eu acho que vale a pena vocês analisarem depois e assistirem com esse olhar. Passando para a aluna dele agora, né, a Jennifer Lawrence, que é a Katie, a estudante de doutorado. No filme fala, né, é uma PhD candidate, uma estudante de doutorado, é uma candidata ao PhD, né? Então, ela, primeiro, a gente vê nela uma coisa da rebeldia da juventude, né? Bem caricato, uma sátira mesmo, assim. Mas ela é completamente sem noção. Ela vai para uma atividade na Casa Branca com uma roupa, assim, uma roupa completamente inadequada, uma postura inadequada. E ela tem algo muito importante para dizer. Ela não parou para pensar que talvez a roupa que ela tava, o jeito que ela tava,
não ia passar a credibilidade que ela precisava passar. Porque existe muito na ciência uma certa arrogância de pesquisadores que dizem assim, não, o que importa é o meu conhecimento. As pessoas têm que gostar de mim porque eu sei, eu estudei. Mas perceba, por mais que a sua informação seja importante, se você não embalá-la bem, não necessariamente quem precisa ouvir, vai dar atenção com a mesma qualidade. Então, e não é embalar a informação não é falsear a informação não, mas é se vestir adequadamente, né? Preciso estar sempre muito impecável? Eu espero que sim, que você sempre queira estar muito impecável, porque você não sabe quando é que a oportunidade de falar com alguém importante vai aparecer na sua vida. No caso dos cientistas, foi do dia para a noite, eles tiveram que viajar para ir para Casa Branca, enfim, e foram como estavam. Ela também, como pesquisadora, em início de carreira, né? A gente percebe muito que ela não tem nenhuma noção sobre a linguagem que ela tem que utilizar na mídia, a postura que ela precisa estar frente às câmeras, que é um programa ao vivo, que você não fala o que você quiser, da forma que você quiser, enfim. E ela acaba, aí você fala, não, mas isso não tem problema, cada pessoa pode viver a sua vida do jeito que quiser. Eu acho, cada pessoa pode viver a vida do jeito que quiser, mas você não pode ignorar as consequências dessa vida do jeito que você quiser. Tem a Ayn Rand, aquela filósofa, ela fala uma frase bem bacana que é essa, assim, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade. Então, achar que as pessoas iriam respeitá-la, ela dá um chilique na televisão, né? Claro, tem a coisa da emoção, né? Estava muito nervosa, mas enfim, precisamos estar preparados enquanto pesquisadores e enquanto trabalhadores de qualquer área, a falar sobre o que a gente faz para qualquer pessoa, com uma postura adequada, de uma maneira adequada. Então, o meu convite, né, nesse comentário, é que você saia da sua zona de conforto. Porque é muito fácil a gente falar do que a gente faz para os que nos conhecem e para os que conhecem a nossa área. Vamos parar para pensar, gente. Tem um termo que é o termo divulgação científica ou popularização da ciência. A proposta da divulgação científica é que a gente saia dos muros da nossa instituição, que aquilo que a gente observa, os resultados das nossas pesquisas, do nosso trabalho, a gente consiga falar para qualquer pessoa que não tenha doutorado, mestrado, gente que nem passou pela universidade, gente que nem é alfabetizado, para crianças, inclusive. A divulgação científica tem todos esses segmentos de público. E para que isso, né? Por quê? Porque a gente precisa falar mais de ciência. E eu espero que em 2022, né, no ano que vem, a gente consiga falar mais e com mais naturalidade sobre a ciência, para pessoas que não são cientistas. A gente vive um clima no nosso país de muita polarização, como eu disse, né, logo no início da nossa conversa, mas a gente precisa compreender que, enquanto pesquisadores, a gente não pode ser ingênuo, a gente precisa se preparar para falar sobre as nossas descobertas, senão a gente vai ser como a Kate. A gente acaba caindo no ridículo, a gente vira motivo de chacota, porque faz as coisas de qualquer jeito, porque fala com um jargão que ninguém entende e vira piada, porque fica nervosa, se descontrola, porque não tem segurança. Aliás, ela até tinha segurança do que ela estava falando, mas ela não aguentou a provocação dos jornalistas. Os jornalistas fazem uma provocação em relação ao tema que eles trabalham e ela explode de uma vez, né? Vamos pensar, será que a gente precisa explodir quando alguém não entende o nosso tema, não entende aquilo que a gente faz? Isso é um sinal de imaturidade, né? É um sinal que você não está realmente seguro sobre aquilo que você faz, né? E o seu papel no mundo, o seu lugar no mundo, enquanto alguém que estuda, que pesquisa, tem que ser uma pessoa que você tem que pensar, cara, eu sou muito privilegiado de estar aqui estudando. Eu falo isso muito com os meus alunos. A gente é muito privilegiado de poder ter estudado em uma universidade, poder fazer pesquisa. Então a gente precisa saber falar com todo carinho e com toda a didática que a gente conseguir. E se a gente não conseguir, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar, precisa saber como é que faz divulgação científica. Porque não é só abrir a boca e falar, vou falar de qualquer jeito aqui. Não. Você precisa fazer uma divulgação científica bem feita, né? Tem uma disciplina que eu dou lá na firma,
que ela se chama Comunicação, Saúde e Sociedade Contemporânea, e um dos trabalhos que os alunos têm que me entregar ao fim da disciplina é um vídeo de divulgação científica, sabia? Isso mesmo. Eles não são jornalistas. A maioria dos meus alunos são profissionais de saúde. E eles fazem um ensaio acadêmico e depois eles precisam colocar as ideias daquele ensaio em um vídeo de até 3 minutos. Quando eu falo isso com eles de primeira, eles ficam, ai professora, não vou conseguir. Tem gente que inclusive desiste da disciplina, infelizmente pra eles, desiste da disciplina porque fica com medo, fica achando, ai, nossa, não vou dar conta. Mas quem fica, é o 3º ano que eu dou essa disciplina, né? E por 2 anos, né? Esse ano e ano passado, a gente trabalhou com essa ideia de vídeo. As falas dos alunos são, ainda bem que eu fiz essa disciplina, ainda bem que eu me forcei a tentar pensar fora da caixa, pensar fora do meu objeto de pesquisa, pensar fora daquilo que é a minha expertise, tentar pensar como é que eu falo do que eu faço para quem não entende o que eu faço. E faço de alguma maneira que aquilo seja compreensível para essas pessoas, né? E é difícil, gente, fazer divulgação científica. É difícil, exige treino, exige estudo. Inclusive, na Fiocruz existe um curso de divulgação científica, viu? Online. Se vocês botar no Google Fiocruz, divulgação científica, vai aparecer lá os módulos de graça. É um bom pontapé, é um curso bem básico, mas já é um bom pontapé. Além dos vídeos que eu tenho aqui e também no meu canal, com esse foco em divulgação científica, né? Mas como é que vocês fazem, né? Eu quero também, nesse comentário, deixar alguns pontos para vocês. Quando vocês forem pensar assim, eu quero... a André tá dizendo, já quero fazer a disciplina. Vai ser bem-vinda, ano que vem abre de novo, 2º semestre, se Deus quiser. Vocês precisam, no discurso de vocês, quando forem falar com gente que não é da sua área, buscar simplificar a linguagem. E como é que você simplifica a linguagem? Você pode buscar exemplos a partir do cotidiano das pessoas, a partir do dia a dia das pessoas. Não adianta se você faz um estudo, por exemplo, com um tema, sei lá, de astrofísica. Nossa, mas ninguém estuda os astros, mas todo mundo sabe o que é o céu, todo mundo sabe o que são as estrelas, todo mundo sabe como é que você vai falar qual é a distância daqui até o asteroide que você estuda, por exemplo. Se você falar milhões de quilômetros, milhões de anos-luz, ninguém sabe o que é. Por que você não transforma isso, por exemplo, em campos de futebol? Um campo de futebol tem, sei lá, X metros. Quantos campos de futebol dá daqui até a Lua? Não sei, aposto que se a gente der um Google, tem, porque alguém de divulgação científica já fez isso. É uma coisa bobinha, né? Mas aproxima você das outras pessoas, aproxima a sua área das outras pessoas. Uma outra coisa, quando você for falar da sua área, não usa jargão não, gente. Não tem coisa mais pedante que, por exemplo, advogado. Advogado vai falar com a gente assim no dia a dia, usa tipo assim, data vênia, meu Deus, vademecum, meu Deus, não sei o que é isso. Pra quê? Sabe? Se você quer me explicar alguma coisa da tua área, fala minha língua, fala o bom português, sem esses jargões. Outro ponto, né? Às vezes fala sigla, né? O povo gosta de botar uma sigla. O ANCQ, Não. Fale sem essas siglas. Faça um discurso, uma conversa, de maneira a se conectar com as pessoas, trazendo a realidade delas para a sua realidade, trazendo a sua realidade para a realidade delas. Não sei como eu começo. Faz uma pergunta para a pessoa, ao invés de chegar dizendo, eu sei, eu tenho a verdade absoluta. Quem faz isso em ciência? Primeiro, não conhece de fato o que é a ciência, porque a ciência não é feita de verdades absolutas. A ciência só é ciência se é passível de refutação pelo método científico. Então, toda certeza, ela é, em ciência, uma certeza provisória, em alguma medida. Outro ponto que acho que é importante vocês compreenderem é talvez mostrar para a pessoa como é que aquilo que você faz muda a vida das pessoas. Como que muda? Será que muda? Muda, de alguma medida. Ai, não sei, muito difícil. Será? Mesmo a pesquisa básica. Da pesquisa básica surgem muitas pesquisas aplicadas.
Então, tenta fazer esse exercício quando você for conversar com alguém ou quando você tiver a oportunidade de apresentar aquilo que você faz para outras pessoas, sabe? E, para finalizar o meu comentário, o que eu quero que vocês guardem, e que acho que é muito importante, é que vocês não deixem para pensar em divulgar a ciência que vocês fazem, divulgar o trabalho de vocês, não deixem para popularizar o conhecimento de vocês só quando o mundo estiver acabando, sabe? Comecem hoje. Comece hoje. Como é que eu posso? Né? Eu sei que a gente está no fim do ano, mas todo dia é um novo dia. A gente vive de começar e recomeçar as coisas. Então, faça esse propósito, que no ano que vem você possa falar sobre aquilo que você faz, que você possa falar sobre a sua pesquisa com pessoas que não são da sua área, de uma maneira que seja interessante, de uma maneira a mostrar para essas pessoas que existe sim uma utilidade na ciência, que existe sim, que a ciência não é feita só dos estereótipos e das sátiras que aparecem nos filmes, como esse Não Olhe para Cima. Porque assim a gente vai conseguir fazer diferença no nosso local. Muitas vezes eu vejo que as pessoas ficam querendo assim, com bandeiras ideológicas para mudar o mundo, E eu gosto muito de uma frase do Jordan Peterson, que é um professor do Canadá, que um dia eu ainda vou ter aula com esse homem, gente. Eu não sei que curso eu vou fazer lá, mas eu vou ter. Ele fala assim: quer mudar o mundo? Primeiro, arrume a sua cama. E eu falo isso aqui em casa pro meu enteado. Eu falo para as pessoas que me conhecem. Não adianta você ter sonhos e devaneios muito distantes, porque é muito fácil dizer que vai mudar o mundo. Porque é uma coisa tão distante. Muita gente quer mudar o mundo o dia inteiro, mas não faz nada dentro da própria casa, dentro da própria família, sabe? E eu comecei essa nossa conversa perguntando para vocês: se te chamarem para apresentar agora o seu trabalho para um grande chefe de estado, você está preparado? Agora, no máximo amanhã de manhã. Eu espero, gente, que em 2022 vocês possam se capacitar para responder: sim, eu estou preparado. Sim, eu sei falar sobre o que eu faço, não só para quem é do meu métier, para quem sabe aquilo que eu estudo. Eu sei falar, sim, para qualquer pessoa sobre o meu tema de pesquisa. E é o que eu desejo para vocês. Um feliz ano novo, com bastante luz, com bastante paz, que cada um de vocês possa fazer a diferença aí, ao seu redor, aonde vocês estão. E desejo que esse comentário tenha sido útil para você. Se foi útil, conta comigo nessa sua caminhada ao longo de 2022 e ao longo aí da tua vida acadêmica. Para os que não são acadêmicos, também vocês são bem-vindos, podem ficar por aqui, porque sempre é bom, independente da nossa área, a gente saber falar da nossa área para quem é de fora. Contem comigo nessa caminhada. Feliz 2022, tá bom? Se gostaram desse comentário, eu vou deixá-lo salvo e peço que vocês compartilhem com a rede de vocês, para que mais alunos, mais professores, mais pesquisadores possam ser comprometidos com a divulgação da ciência. Feliz ano novo! Tchau, tchau, gente!